Olá, Luiz, tudo bom? Ei, Marcelo, tudo ótimo? Você está me escutando direitinho? Tá tudo bem? Ah, tudo certinho. Tá. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho agora para o maior objetivo dessas entrevistas de aprovação, que eu acho que quando a gente entra, o que a gente pensa muito, né? Como que vai ser a minha aprovação? É ajudar os outros alunos, tá? Então, assim, eu queria que você contasse a sua história, como que você, primeiro, antes de tudo, se apresenta, e aí como que você conheceu a consultoria, quem que te indicou, e aí a gente vai contando sua história aí até chegar na sua aprovação, que é a parte mais importante. Tá bom. Meu nome é Luiz Henrique Martins de Moura, eu tenho 25 anos, eu sou bacharel em Direito e eu conheci a LS lá na biblioteca da faculdade, porque eu já estudava, né, para PMDF e nessa época eu era muito perdido, eu não conseguia me organizar nos estudos e tinha um rapaz lá no final da biblioteca, eu não conversava com ele, que ele estava sempre lá. Eu estava fazendo o nono semestre de manhã e o 10º de noite, né? Então, eu chegava lá na biblioteca, independente do horário, ele estava lá. E eu ficava pensando, poxa, esse menino tá ali o dia inteiro. E aí teve um dia que eu cheguei para conversar com ele, nós viramos amigos e perguntei, né, como é que ele estudava. E ele me falou que seguia algumas metas de estudo e que fazia uma consultoria. E aí eu perguntei qual era a consultoria e ele me indicou a LS. Ah, que bacana. E aí você solicitou a entrevista, aí eu me lembro que eu estava até lá no meu trabalho, a gente conversou bem, você me contou um pouco da sua história. Eu queria saber assim, se os seus pais eles te ajudaram durante os seus estudos, acho que é um fator muito importante, né? Eu sei que você tem. Eu, na verdade, já conheço a sua história, já sei que a sua história é muito bonita, mas queria até que vocês contassem um pouquinho pra gente como que os seus pais te apoiaram, toda a força que eles deram, se teve essa força também, realmente. Sim. Então, aqui em casa foi bem difícil, porque eu morava em outra cidade, né, outro local de onde eu moro aqui agora, e meu avô faleceu. Quando meu avô faleceu, aí nós viemos morar aqui. E aqui é um lugar bem grande, né, e fica bem difícil de manter. Meu pai, ele é o único que trabalha aqui em casa, né, e o salário dele não é tão bom, então, graças a Deus, eu sempre tive o apoio de todo mundo aqui em casa, mas sempre foi na dificuldade, né, porque ou tem que tirar um pouquinho daqui para colocar ali, para pagar minha consultoria, por exemplo. Você me ajudou bastante, eu sempre tentei indicar bastante gente, né, para poder conseguir alguns descontos. E meu pai sempre fez questão de investir nos estudos, né, sempre fez questão de abrir a mão de, sei lá, de um pouco de lazer até para poder pagar os nossos estudos, né. Então, basicamente foi isso. Mas na época que você estudava, né? Na verdade, você ainda está estudando, a gente vai até falar mais lá na frente. Sim. Você trabalhava, você só estudava? Como que era a sua rotina de estudo? Então, na época da faculdade, eu estava trabalhando ainda, na época que eu não fazia LS. Eu trabalhava, né, fazia faculdade, mas aí acabou que teve um corte de gasto lá e demitiram todo mundo. Eu finalizei a faculdade no ano passado e esse ano eu decidi só estudar. Eu tive algumas oportunidades, né, de conseguir um empreguinho aqui, outro ali, mas eu falei, não, esse ano eu vou me dedicar 100% aos estudos, porque eu tenho certeza que se eu fizer isso, seguindo certinho ali as metas, eu vou conseguir chegar mais rápido no meu objetivo. E foi desse jeito que aconteceu. Eu tive essa oportunidade, né, de só estudar, porque hoje em dia é muito difícil, e meu pai me ajudou ali na parte de pagar a consultoria, mas aí eu fazia um bico aqui, outro ali. Eu lembro até quando eu estava na biblioteca, né, já quando eu estava fazendo a consultoria, e o pessoal me mandava o WhatsApp, Luiz, tem um bico agora, você tem que fazer um frete daqui lá para Formosa, daqui de Brasília para Formosa, mais ou menos 1 hora. Aí eu, meu Deus, aí eu largava meu material todinho, eu sou amigo do vigilante lá da biblioteca, né? Aí eu falava, cara, cuida pra mim, por favor, que eu tenho que resolver o negócio. Aí eu ia fazer o bico, aí ganhava ali meus R$100 e voltava pra biblioteca para continuar estudando. Bacana. Muita gente acha que só estudar é muito tranquilo. Na verdade, eu até acho que às vezes é mais difícil, porque você tem que ter muita determinação, muita disciplina. Conheço até muita gente que não consegue. E a ALS, ela te ajudou de alguma forma a manter essa rotina, manter essa disciplina?
durante o Com estudo? certeza. Eu decidi estudar, eu sempre quis polícia, né? E eu nunca fui de estudar. Então eu sabia que eu teria que abrir mão dessa minha luta, né, contra os estudos, se eu quisesse realizar o meu sonho de ser policial militar. Então a LS me ajudou 100% nisso, porque eu nunca tive essa organização nos estudos. Eu montava um cronograma de estudos, né, quando eu estudava sozinho, montava meu cronograma, aí estudava o primeiro dia, o segundo dia, aí no terceiro eu já não queria ver aquela matéria, eu pegava uma matéria que eu gostava mais, e no final da semana acabava que eu não estudava nada. Então eu fiquei nisso por um bom tempo, e a LS me ajudou 100%. Eu sempre falo isso para meus amigos quando eles me perguntam, né, sobre a consultoria, a LS me ajudou 100% nessa parte de organização. Então foi primordial para conseguir chegar até aqui. Bacana. Eu concordo realmente, porque ficar em casa a gente precisa ter aquela determinação e saber o que vai fazer, né? Não é tão fácil assim. Quando você começou a estudar com a LS, você estava focado na PCDF. Sim. A gente estava no planejamento regular. E aí, quando saiu o edital da Polícia Militar, você decidiu mudar o seu objetivo. E como que foi? Qual é a diferença do seu estudo pré-edital para o seu estudo pós-edital? Então, o estudo pré-edital, para mim, eu acho que para todo mundo, é alguma coisa mais tranquila, né? Porque você sabe que ainda falta muito tempo para sair o edital, ou não, mas você tem aquela segurança, né? Não tem aquela cobrança de contagem regressiva para a prova, e você consegue estudar de uma forma mais tranquila, com a cabeça mais focada ali, sem se cobrar, se cobrando, lógico, mas sem se cobrar tanto como se a prova já estivesse chegando. Então você pode fazer as coisas com mais calma, com mais passo, um pouquinho mais de concentração. No estudo pré-edital, eu estava fazendo meus resumos, né? Eu segui ali a minha meta certinho da LS e eu fazia os meus resumos. Fazia meus resumos, resolvia as questões e tudo mais tranquilo. Agora no pós-edital, tem aquele peso, né? Tem aquela cobrança de que a prova já está chegando, então você também tende a se cobrar um pouco mais. No pré-edital, eu estava pegando 10 matérias por semana. No pós-edital, eu peguei 16 matérias por semana, fazia o dobro, o triplo de simulado e resolvi muito mais questões do que no pré-edital. Então, a diferença para mim é essa. Você estava estudando quantas horas por dia no pré-edital e depois no pós? 10 tarefas, você conseguia fazer em quanto tempo por dia? Quantas horas por dia? Então, eu gosto de contabilizar minhas horas líquidas, né? Eu uso o aplicativo que contabiliza as horas líquidas, porque, por exemplo, eu chego na biblioteca 8h20 da manhã, que era o horário que abria, e eu ficava até às 18. Se for contabilizar quantas horas que dá das 8h20 até às 18, né? Então, todo mundo vai falar que estuda quase o dia inteiro. Mas nisso, contabilizando as horas líquidas, eu estudava uma média de 5 a 6 horas líquidas por dia. Ótimo. E no pós-edital você chegou a aumentar isso ou você conseguiu manter? No pós-edital eu consegui manter e consegui aumentar alguns dias. Na verdade, eu mantive ele às 6 horas e o que eu fiz para aumentar foi a quantidade de questões e a quantidade de simulado. Por exemplo, como eu acordava mais ou menos umas 7h30 para chegar às 8h20 na biblioteca, tinha dia que eu gostava de acordar um pouco mais cedo para poder, às 7 horas da manhã, fazer o simulado, antes de ir para a biblioteca, ou então no sábado eu acordava mais cedo para poder fazer o simulado na parte da manhã. Então, eu mantive ali o tempo de estudo, mas eu tentei acrescentar mais coisas, né? Beleza. Então, o que você fazia por fora da sua meta? Além de você cumprir, você fazia mais alguma coisa? Então, por fora da meta, eu gostava de fazer os simulados, né? A meta sempre falava ali, faz o simulado tal, a meta já indicava para fazer um simulado. Mas aí eu gostava de fazer uns 2 simulados, às vezes eu colocava um a mais quando eu recebia, né, de alguém, achava em algum grupo, algum simulado que eu achei bacana e decidia resolver por fora. E também eu gostava de assistir algumas videoaulas, né, de resolução de questão na parte da noite, quando eu estava em casa sem fazer nada. Aí eu ligava o computador, né, e ficava assistindo resolução de questão naquelas matérias que eu tinha mais dificuldade. Beleza. Você chegava a fazer a leitura da lei seca? Sim, muito importante. A leitura da lei seca é extremamente importante.
eu aprendi que a gente tem que conciliar tudo, tem que conciliar a lei seca com jurisprudência, doutrina, né? Então, não pode deixar nada de fora. Tanto que nessa prova da PM de Santa Catarina, muita gente estava acreditando que ia cair, como caiu em 2015, que caiu só lei seca. Então, o pessoal focou só na lei seca. E como eu já estava estudando para PCDF, né, eu estava vendo um pouco de jurisprudência, acabou que caiu algumas questões ali jurisprudenciais e eu consegui resolver com menos dificuldade. Então, bacana. Durante o seu estudo, você chegou a fazer alguma atividade física, principalmente para a área policial, que tem outras fases? Você conseguia conciliar? Sim. Então, nessa parte do pós-edital, eu gostava de assistir essas videoaulas na parte da noite, né, resolução de questão, mas sempre que eu podia, eu gostava de correr com meus colegas, né, aqui perto de casa tem uma ciclovia, então a gente sempre tentava fazer o TAF, né, simular o TAF, o teste de aptidão física que tem nos concursos de carreira policial, e aí a gente cronometrava, né, tem que fazer os 2.400 em 12 minutos, aí a gente sempre tentava bater esse tempo, os abdominais, flexão, meio sugado, enfim, aí a gente sempre estava tentando. E eu também fazia musculação com a minha namorada, então isso daí me ajudou bastante também lá no TAF. Ah, bacana. É importante porque muitos alunos acabam deixando para depois, né? Sim. Conciliar até para você desestressar, conseguir manter aquela batida ali. Sim, com certeza. E eu vi muita gente reprovando lá, Marcelo, eu vi muita gente reprovando no TAF, pessoal, sim, fazendo 1 barra, 2 barras, e eu vi que era a pessoa muito estudiosa, né, bem inteligente, mas não conseguiu conciliar com a atividade física e lá na hora não conseguiu continuar no jogo, né? É importante a gente até falar sobre esse assunto porque as pessoas acabam subestimando a prova física. E é muito importante, né? Você estuda, e chega lá, você não consegue passar no TAF. Então, muito bacana para essa área. Beleza, e agora, e aí você foi aprovado, tá? Para a Polícia Militar. Já fez as outras fases, né? Como que você está agora? Você está aguardando qual é a próxima fase? Então, já acabaram todas as fases do concurso, né? Que primeiro foi a prova objetiva, aí depois teve o exame de saúde, o psicotécnico, teste físico, e essa foi a terceira fase do concurso. Aí a quarta fase era a homologação e a convocação ali, né? Propriamente dita. Eu fiquei na segunda turma, né? Que eles fizeram 2 turmas de 400 homens. Então eu fiquei ali para a segunda turma, o governador disse que vai chamar a primeira turma agora, né, já em dezembro, e a segunda turma, a previsão é que chame em março já. Aí a fase que nós estamos é a de compra do enxoval, eu já estou comprando ali aos pouquinhos, já tem que comprar coturno, comprar as coisas, mochila. Que é muito aí, bom. Graças a Deus. Nossa, eu tava falando pro pessoal, né, eu tô num grupo aqui da segunda turma, e eu mandei para eles ontem, eu acho que todo mundo ali só tem que agradecer, porque só a gente sabe, né, o tanto que a gente estudou, o tanto que batalhou para estar naquele grupo ali dos atuados, trocando informação, trocando conhecimento, é muito bacana. É muito bacana. Quando você conta, assim, eu sinto na pele, porque o meu primeiro concurso foi com 20 anos, eu fui para agente penitenciária federal, então tinha enxoval, tinha essas fases, nossa, ainda mais primeiro concurso. Era uma emoção, a gente compra com uma felicidade danada. Quando você estava estudando, você chegou a preencher o desempenho, a quantidade de acertos, tudo direitinho? Sim, esse ano, eu falei assim, eu comecei a minha consultoria, né, no dia 7 de janeiro, e eu sempre fui muito desorganizado, então eu falei, já que eu vou começar, eu vou fazer direito, eu vou fazer o máximo para não deixar nada em branco, vou tentar sempre deixar minhas metas certinhas, então eu fiz de tudo para sempre estar preenchendo. Quando eu não conseguia preencher por alguma coisa que acontecia, né, aí eu dava um jeito de preencher no outro dia, então no comecinho da outra semana, mas aquilo ali me ajudou bastante a ter um norte, né, para ver como é que eu estava nas matérias, quais as matérias que eu estava melhor, pior, e até os seus puxões de orelha ali, né, na hora que eu deixava de preencher, quando eu não resolvia alguma questão, mas no final deu tudo certo. Que bom, realmente é muito importante, até para otimizar o tempo de vocês, né? Realmente, eu sei que às vezes não preenchia, mas no final colocava tudo em dia. E agora, eu sei que você continua estudando, né? Você já está aprovado
primeiro concurso, já está mais tranquilo, e você está naquela fase de por que você está continuando, na verdade, por que você continua a estudar? Qual o seu próximo passo, o seu próximo sonho? Então, eu sempre quis ser policial militar, desde pequeno. Acabou que eu fiz a PMDF aqui em Brasília, eu estava estudando sozinho. Como eu te falei, né, eu estava fazendo o 9º semestre de Direito na parte da manhã e o 10º de noite. Aí eu fazia o TCC e estudava para PM na parte da tarde. Estudei no pós-edital só. Eu nem sabia que era estudar para concurso, achei que sabia, né? E acabou que eu não consegui. E aqui no DF, outro concurso muito bom, que eu também sempre tive muita vontade, é a PCDF, o cargo de agente. E então eu comecei a consultoria focando 100% para agente da PCDF. E aí acabou, né, que saiu a PM de Santa Catarina e graças a Deus eu consegui a aprovação lá. Mas meu objetivo é continuar estudando para PCDF, até porque eu peguei a 2ª turma e pode ser que demore um pouquinho para chamar. Provavelmente eles vão chamar lá para março e tal. Esse é o objetivo. E então, como eu tenho esse tempo livre, eu quero continuar estudando. Eu não vou no mesmo ritmo, né, que eu estava antes, porque eu já fechei o edital da PCDF, graças a Deus fechei o edital da PCDF. Então agora eu consigo arrumar um empreguinho fixo, né? Eu consigo trabalhar durante o dia e fazer pelo menos umas 2 horinhas de estudo na parte da noite. Então meu objetivo por enquanto é esse, e tentar a PCDF até a convocação na PM de Santa Catarina. Mas o meu grande objetivo da minha vida é o oficialato da Polícia Militar. Ah, que bacana. Legal. Então esse é um de vários sucessos que você vai ter ainda, né? Que bom. Amém. Luiz, olha, eu tenho um prazer enorme de ter sido sua consultora, na verdade, de ser sua consultora. Espero te acompanhar aí por todos os seus êxitos. Sei que você é uma pessoa muito esforçada, então, assim, meus parabéns. Fico muito Obrigado. A LS, ela tem muito orgulho de ter alunos que se dediquem. Então, assim, a gente está aqui para ter uma parceria, e é isso. E você quer deixar algum recado para as pessoas que estão estudando, que não conseguiram ainda o seu primeiro concurso? Sim, claro. Tem muitas pessoas que não gostam, né, dessa parte mais motivacional, mas eu sou uma pessoa que essa parte motivacional me ajudou muito, muito mesmo. Tinha dias que eu acordava com muito sono, porque eu fui dormir tarde. Tinha dia que eu acordava e falava, não, hoje eu vou ficar em casa, amanhã eu coloco no lugar. Mas eu parava para pensar e não pode deixar para depois. Você tem que acordar, tá com sono, acorda, toma um banho frio e vai para a biblioteca. Tá triste, vai para a biblioteca. Independente, você tem que ir dar um jeito de estudar, porque quando a gente para um dia, para voltar no outro já fica um pouco difícil. Então, para mim, sempre foi muito difícil e eu usei essa parte motivacional para me ajudar bastante. Eu acordava, colocava o vídeo lá no celular, carreira policial, motivacional, e ia tomar banho assistindo o vídeo. Então, se eu puder, né, passar uma mensagem assim para alguém, é que eu jurava que eu não estava pronto para passar no concurso. A gente se compara muito, né, quando a gente está estudando para concurso público, a gente se compara muito com os outros. Eu lembro quando eu ia para aulão presencial e as pessoas respondiam algumas coisas e eu ficava assim, poxa, eu não vou passar num concurso nunca, né, porque aquela pessoa ali sabe dar uma aula daquilo, eu só sei um pouco. Então, é parar de se comparar, é você tentar fazer todo dia um pouquinho. Eu lembro que antes de conhecer a LS, a gente fica assim, tentando procurar a fórmula da aprovação. E a fórmula da aprovação, hoje em dia eu aprendi, que é você acordar cedo todo dia, ir para a biblioteca, ir para sua casa, né, para o seu canto de estudo. Não tem segredo, não tem outro jeito, você tem que estudar. Você pode ter o melhor material, o pior material. Se você acordar todo dia cedinho para estudar, você vai conseguir passar do mesmo jeito. Então, o que eu posso falar é isso. Tem que respeitar ali o tempo, né, de estudo. Não tem como você querer pular qualquer coisa, falar, não, essa matéria eu não gosto, vou ver depois. Você tem que respeitar o tempo de estudo. Teve uma frase que eu vi, que ela diz assim, tem a colheita, tem a plantação e tem a colheita, mas o crescimento é obrigatório, então você não vai conseguir deixar aquilo de lado, você tem que acordar cedo todos os dias, tem que perseverar, porque concurso é isso, você conseguir aprovação no concurso público é você acordar cedo todos os dias, fazer um pouquinho até que você vai conseguir chegar lá. Exatamente, não tem fórmula, né? Eu gosto muito até de falar com os alunos, não sei se, com certeza eu falei isso no início com você, mas a
LS, ela vai encurtar o tempo. O mérito é do aluno. Quem vai sentar o aluno lá para estudar é o aluno. Então, assim, Justamente. encurtar, mas o mérito é completamente do aluno. Então, assim, meus parabéns. Sim. Estou muito, muito feliz e vamos colocar essa entrevista aí para o pessoal escutar e ajudar, com certeza, outros alunos, tá bom? Meus parabéns. Show de bola, eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho aqui com vocês, né? E é isso aí, agora continuar estudando e mirando cada vez mais alto. Exato. E a gente se vê que na posse de vocês nós estaremos lá, tá bom? É isso aí. Muito feliz. Luiz, a gente se fala. Muito obrigada pela atenção, tá bom? Eu que agradeço. E um ótimo dia para você.